Bem, meus irmãos, nós estamos no nosso estudo bíblico e hoje nós vamos falar mais um assunto concernente a relacionamentos interpessoais. E nós vamos utilizar um texto bíblico que já foi trabalhado numa reflexão, numa outra ocasião, embora talvez não exatamente neste mesmo texto, mas com reflexos ou com uma certa semelhança um texto para outro. Nós vamos ler Colossenses capítulo 3, versículos 8 a 14. Colossenses 3, versículos 8 a 14. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despiste do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém. Este texto e a temática que nós vamos utilizando aqui, que nós vamos abordando, diz respeito a como ser pessoas que estão em busca da paz, pacificadores, mesmo em meio a um mundo que tem praticado a violência verbal, a violência física, tem até se acostumado, tornado normal as pessoas serem violentas, falarem incitando a violência e praticarem na verdade, o povo brasileiro, até onde eu posso perceber, ele sente que certos tipos de violência é normal, pelo menos na minha percepção. E só que isso era algo um pouco mais velado. A gente vai vendo pelas redes sociais, sobretudo, que a violência, ela verbal e física, ela está se tornando cada vez mais elogiável, ao que parece. E se de fato nós estamos diante de uma moda, diante de uma prática reiterada que pode se sedimentar de fato, nós acabaremos por soar ainda mais estranhos do que como crentes nós já somos. Quando falamos da defesa da paz, de buscar a paz, de bem-aventurados ser os pacificadores, coisas desse tipo. Na verdade, o próprio discurso evangélico, por vezes, ele é um discurso beligerante. Não é exatamente o nosso pensamento reformado, mas os irmãos hão de convir comigo, que é bastante popular o pensamento de que os outros vão ver meu sucesso, Deus vai me abençoar e o outro vai ficar olhando e vai ficar convencido de que eu estava certo e ele errado, ou coisas dessa natureza. Ou então discursos do tipo, nós vamos vencer, nós vamos derrotar, não o diabo e suas hostes até, mas pessoas que pensam de forma distinta, outras visões de mundo, e nós vamos falando de uma maneira como se realmente, imagina uma outra pessoa chegasse, não conhecedora da nossa realidade, e ouvisse o que muitos evangélicos, muitos de nós falamos, e achar que realmente a gente estava se armando fisicamente para derrotar, impor ao outro uma derrota física até. E aí vem a violência doméstica, vem a violência no trabalho, vem a violência na política, vem a violência na rua, e as pessoas vão cada vez mais se acostumando com esta violência. Nós somos da paz. O texto que acabamos de ler, Colossenses capítulo 3, diz que nós devemos nos despojar do velho homem. E o velho homem, com seus pecados, não era simplesmente um homem com pecados na área sexual, como normalmente se imagina, um devasso, mas uma pessoa que talvez até tivesse uma vida nesse sentido moralmente
elogiável, mas por outro lado, alguém que precisa ser despojado da ira, que não sabe trabalhar a sua ira, que é uma pessoa maldosa, uma pessoa maledicente, que possui linguagem obscena no falar, embora não pratique necessariamente, um mentiroso, não mintais uns aos outros, e por aí vai. O texto diz coisas que nós devemos nos despojar. E o texto até no versículo 7 diz, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela, ou seja, nós não vivemos mais nessas coisas. E essa prática é a prática da violência. E quando nós estamos falando de ser cristão, nós estamos falando que o cristão ele deve ser pacífico, deve ser uma pessoa que prima pela paz. Então, do que nós devemos nos vestir especificamente? Como que nós podemos contribuir para uma cultura da paz na nossa casa, uma cultura da paz na igreja, uma cultura da paz na sociedade? Como nós podemos contribuir com tudo isso? O texto nos diz, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Ele começa a dizer como nós devemos, ou o fundamento que nós devemos nos revestir de algo. Primeiro ele diz que nós devemos nos despojar do velho homem. Agora, uma vez que nós somos eleitos de Deus, nós somos santos e nós somos amados, nós devemos ter uma outra prática. Então, olha que interessante, pensar na santidade como uma prática que busca a paz e empenha-se de fato por alcançá-la. E o que é interessante nesse texto é que ele vai além de elencar todas essas características, mas nós podemos, sobretudo quando nos chegamos ao versículo 13, está escrito, assim como o Senhor vos perdoa, assim também perdoai vós. E nós estamos diante de uma situação em que aquilo que Deus fez por nós torna-se espelho da maneira como nós devemos agir. É verdade que podemos agir por reflexo a algo que estejamos vivenciando, seja algo que nós sofremos, ou seja algo que, embora nós soframos, a gente reflete uma outra realidade. O que eu estou falando? Uma pessoa veio e nos agride, aí nós temos a opção de refletir, ter um ato reflexo da agressão que nós sofremos, ou refletir um comportamento diferente, que é um comportamento que nós vemos não na pessoa que nos agride, mas em Deus. E é nesse caminho que a gente quer seguir. Atitudes que expressam a graça, que nos ajuda a sermos pacificadores, a buscarmos a paz. A primeira delas é a compaixão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O texto aqui está traduzido por misericórdia. A ideia da compaixão e a ideia da misericórdia é a mesma. É a empatia diante do sofrimento do alheio. Para eu ser um pacificador, eu preciso olhar para a pessoa que está à minha frente, por vezes me agredindo, e os irmãos sabem que hoje em dia, e faz parte da existência humana realmente, da nossa condição, sofrer algum tipo de agressão, sofrer algum tipo de pecado. Pois bem, quando o agressor vem, a gente pode pagar na mesma moeda, ou a gente pode se perguntar empaticamente o que está passando na vida dessa pessoa, em que eu posso contribuir ou colaborar com isso. Algumas pessoas podem pensar, mas isso é uma mera utopia evangélica. Olha, isso pode ser uma utopia para quem não é crente. Para quem é crente, é obrigação de fazer isso. Pensar naquilo que a outra pessoa está experimentando, está vivenciando. Quando a gente pensa, é uma utopia que ninguém vai praticar, isso na verdade não faz parte do pensamento evangélico. O pensamento evangélico é o pensamento reformado, que é uma parte do pensamento evangélico, não a parte mais conhecida desse movimento. Quando as pessoas pensam em evangélicos, eles não pensam nos presbiterianos, eles pensam em outras pessoas. E essas outras pessoas, às vezes, cultuam a violência por N razões. Não conhece a Bíblia, não lê a Bíblia, ou lê, não conhece, mas não está interessado em segui-la, porque criou para si um outro evangelho. Aqui, porém, nós estamos diante de uma reação
que é uma reação compassiva e misericordiosa. É a capacidade, o que é compaixão? O que é a misericórdia? É a capacidade de olhar o sofrimento da pessoa. Como eu disse, em alguns relacionamentos a gente pode até falar, é uma utopia, não vou praticar. Mas noutros relacionamentos a gente não tem assim tanta opção. Quando nós estamos diante de um agressor que é nosso familiar, que é o nosso cônjuge, que é o nosso pai, que é o nosso filho, e aí o que nós vamos fazer? Nós não podemos simplesmente desfazer um relacionamento que vai além de um mero contrato. Ele é um relacionamento que está ali. Você não tem como negar ou não tem como desfazer aquilo. E aí, como é que nós vamos resolver? Eu estou falando, irmãos, note bem, não é que os outros tipos de relacionamento a gente não deva ser compassivo, a gente não deve ter compaixão. O que eu estou falando é que existem relacionamentos que nós não temos outra opção a não ser compassivo, a não ser sermos compassivos, a não ser termos compaixão. Mas o texto, na verdade, fala que nós devemos ter compaixão com as pessoas de uma maneira geral. Revestir-nos de ternos afetos de misericórdia, ternura, afeição misericordiosa. É assim que nós devemos fazer. Ser santo é ser compassivo, é ser misericordioso, é olhar o sofrimento da outra pessoa que está à nossa frente. Mas em segundo lugar, segundo item do vestuário que nós devemos nos vestir é a bondade. Revesti-vos de bondade. O que é a bondade? Bondade é fazer o bem mesmo a pessoa que não pareça merecer ou que não mereça efetivamente. Fazer o bem é uma pessoa faz o mal para você e você não dá o troco. Você, além de não dar o troco, você não permanece de forma imparcial. Você sai da inércia, você sai do seu estado de paralisação para, além de não fazer o mal, ainda fazer o bem. Ajudar. Nós devemos ser bondosos. Quem está construindo a paz deve saber que Jesus foi bondoso conosco. Como? Nós não merecíamos a salvação. Nós merecíamos a morte eterna. Os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Quando Adão e Eva pecaram, eles pecaram por eles próprios, mas eles pecaram também por nós. Quem não entende, não aceita, quem não assimila a realidade do pacto da obra do Éden, não tem uma correta dimensão do estado de pecaminosidade que nós caímos. Um estado que não é apenas uma corrupção da nossa natureza, mas um estado que é juridicamente, legalmente caído. E Deus não tinha a obrigação de salvar ninguém. Mas ele resolveu salvar. Por quê? Porque ele foi bondoso. Assim como Jesus tinha compaixão com as multidões, a gente lembra da multiplicação dos pães, Deus olhou para aquela multidão, né, e a multidão faminta, ia para onde, né? Onde que eles iriam comprar comida e se fortalecer para ir para casa, e Jesus se compadece da necessidade física deles. Ele olha o sofrimento deles. Aqui também nós estamos diante de uma ação que Deus tem conosco. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. O que nós merecemos? Nós merecemos castigo eterno pelos nossos pecados. O que ele nos dá, porém? A vida eterna. Por quê? Porque os nossos pecados foram levados por Jesus. Há aqui uma substituição. No segundo pacto, o pacto da graça, Jesus é o segundo mediador. Primeiro é Adão, segundo é Jesus, por isso o apóstolo Paulo chama em Romanos Jesus de o segundo Adão. Ele, para implementar essa bondade de Deus, leva os nossos pecados. Ou seja, ele nos dá aquilo que nós não merecemos. E ele faz mais, ele nos convida a fazermos a mesma coisa com as pessoas que estão ao nosso redor. Assim como nós não merecíamos a vida eterna e a ganhamos de graça, outras pessoas que estão conosco não merecem o nosso tratamento bondoso, mas nós devemos tratá-las com bondade. É assim que o Senhor fez a paz entre nós, entre Ele e nós. Assim nós também devemos fazer a paz com as pessoas que vivem conosco. Mas em terceiro lugar, está escrito: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de
Humildade. O que é humildade? Humildade é reconhecer que se somos algo, não foi por nosso merecimento. Deus, 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, diz que Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Hoje nós pensamos assim, está muito na moda falar sobre meritocracia. E a meritocracia é um conceito interessante. É um conceito que diz que o merecimento individual deve ser preponderante, deve ser mais importante na avaliação, sobretudo dos trabalhadores, para dar um salário melhor ou uma posição melhor, uma posição de chefia ou algo assim. No ambiente de trabalho, isso assim faz todo sentido. Agora, no ambiente do reino de Deus, isso não faz o menor sentido. Por quê? É aquilo que a gente acabou de falar quando falou da bondade. O que nós merecemos? Na verdade, a vida eterna? O que nós merecemos? O céu? O que nós merecemos? Que todas as nossas orações sejam atendidas? O que nós merecemos? Nós não merecemos nada disso, não é verdade? Nós merecemos outras coisas. O castigo eterno, a morte, o salário do pecado é a morte, tantas outras coisas. Mas o que acontece? O Senhor nos abençoa. O Senhor não nos trata conforme nós merecemos. O Senhor nos trata com compaixão e com bondade. Então, qual que é a nossa reação diante disso? Não pode ser uma reação orgulhosa. Não pode ser uma reação que queira projetar para nós mesmos a glória que não nos pertence. Quando Deus age graciosamente conosco, a glória é dele, não nossa. A graça dele é que é elogiada, não nosso merecimento, porque nós não o temos. Não há meritocracia na obra da salvação. Há apenas pecados que são perdoados, que são lançados na conta de Cristo, para que nós possamos ter a vida eterna. Por isso nós não podemos ter vanglória. Nós não podemos achar, eu sou rico porque eu sou bom. Eu sou saudável porque eu sou bom. Eu faço e aconteço. A minha importância, o meu papel na igreja é fundamental. Ninguém vai conseguir fazer nada se não for por mim. Isso tudo não combina com a pessoa que busca a santidade e busca a pacificação. O orgulho é algo que pode nos fazer afastar das pessoas. O orgulho é pensar que nós somos o que somos por nossos merecimentos e não pela graça divina. O orgulho nos afasta das pessoas que estão próximas de nós. E o orgulho bloqueia novos relacionamentos. Ou seja, o orgulho dinamita a ponte que existe entre nós e o outro. O orgulho precisa ser afastado. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos. Reconhecer que nós somos o que somos apenas pela graça de Deus é uma atitude que combina com a intenção de fazer a paz com as demais pessoas. Mas em quarto lugar, vamos acelerar aqui porque são 8. Quarto lugar, mansidão. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, bondade, de humildade, de mansidão. O que é uma pessoa mansa? A princípio, manso é uma palavra que em português soa muito mal. Ela parece ser uma fraqueza. E alguns até consideram um traço feminino que não seria apropriado aos homens serem mansos. Eu quero sugerir a você que pense na mansidão não em si mesma, mas a partir de seu oposto, a partir de seu antônimo. Vamos colocar que mansidão é antônimo ou é o contrário do briguento, do brigão, daquela pessoa que gosta do conflito. A pessoa que gosta do conflito, ele é um barril de pólvora. A qualquer momento ele pode entrar em conflito com todo mundo. Por quê? Porque é da natureza dele o conflito, a briga, a contenda. Ele não vive bem na paz, ele vive na contenda. Você conhece pessoas assim? Você já conviveu com pessoas assim? Você mesmo é uma pessoa desta maneira que dificilmente consegue conviver em paz com os outros? Saiba que Jesus é manso e humilde de coração. E ele tratou você, como tratou a mim, com mansidão.
Ele não foi briguento. Ele não quis continuar o conflito e a inimizade que existia entre nós e Deus. Ele veio justamente para a terra para nos fazer a paz com ele. Desta forma, nós, ao sermos seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, nós não podemos ser briguentos. Nós somos chamados à paz, à mansidão, não à briga, não à contenda. Por isso a Bíblia diz que no que depender de nós, nós temos que ter paz com todos. Não é apenas com as pessoas que pensam como nós, mas também com as pessoas que pensam diferente de nós. Tratá-las com respeito, tratá-las com mansidão, não cair na pilha daqueles que querem viver uma vida em constante conflito. Porque nós não conseguimos fazer um negócio desse na nossa casa. Nós não conseguimos fazer um negócio desse no nosso trabalho. Nós não conseguimos fazer um negócio desse na igreja de Cristo. Nós precisamos viver em paz com as pessoas, na sociedade, na política, nas redes sociais, na igreja, sobretudo em casa, onde nós vivemos com as pessoas que nos são mais próximas. E a tentação, portanto, de dar vazão a esse traço da nossa personalidade, um traço pecaminoso de ser uma pessoa briguenta, de ser uma pessoa intratável. Algumas pessoas falam, fulano é bravo. Bravo é manso. Não, então tá errado. A pessoa ser brava é um traço da personalidade dela que precisa ser transformado. Ela precisa ser mansa. Ela precisa de mansidão na sua vida. Sem mansidão, não tem como essa pessoa dizer que anda em santidade. Santidade é andar em mansidão. O que mais nós temos? A paciência. É o quinto lugar. Não revesti-vos, pois, versículo 12, como eleitos de Deus, santos e amados. Olha tudo que nós somos. De quê? De longanimidade. Finalzinho do versículo 12, de longanimidade. Longanimidade é uma palavra mais difícil para paciência. É alguém que tem um ânimo, uma paciência cumprida. Ela suporta mais coisas. A paciência é a habilidade, segundo William Berkeley, de suportar as pessoas, mas não contrariado, sem ficar irado, amargurado, irritado ou incomodado. É essa capacidade ou essa habilidade de suportar a pessoa sem ficar com esse ressentimento dentro de si. Às vezes nós somos tentados a suportar as pessoas porque precisamos dela, porque estamos no nosso ambiente de trabalho e paciência, nós temos que conviver com essas pessoas. Nós estamos no trânsito, então não tem como fugir do trânsito. Então o que nós fazemos? Nós somos pacientes, mas nós somos pacientes amargurados, irados e irritados e incomodados. Mas não é assim que nós devemos ser de fato. Isso não é uma verdadeira paciência. Isso, na verdade, é uma acomodação que nos é imposta de fora para dentro. E nós somos transformados de dentro para fora. Nós nos revestimos do novo homem. Quem quer viver em paz com os outros tem de ser uma pessoa paciente. Pastor, não tenho paciência. Preciso aprender a ter paciência. Então, a gente precisa orar por isso. Você precisa orar para Deus te dar paciência. Ah, mas eu ouvi falar que se eu orar por paciência, Deus vai me dar aprovação. Você será aprovado, quer você ore por paciência, quer você não ore por paciência. A aprovação virá. Agora, quando ela vier, você será paciente ou não será paciente? Ore por isso, peça a Deus paciência. Peça a Deus paciência com seus filhos, paciência com seu marido, paciência com sua esposa, paciência com seus pais, paciência no trabalho, paciência no trânsito. Ore a Deus e busque e saiba que enquanto você não for uma pessoa paciente, você não é uma pessoa santa. Você não está no caminho da santidade. O caminho da santidade implica ter paciência. Mas também implica, em sexto lugar, ter tolerância, suportar uns aos outros. Suportar é ser tolerante. É óbvio que esta palavra pode também ter a conotação de dar suporte aos outros. Eu prefiro particularmente aqui a ideia de tolerância, porque me parece que ela está no contexto da escrita, ela tem um pouquinho mais de
concordância, né? Tá mais o espírito da passagem. Ele está falando exatamente não de servir o outro, mas de suportar, de perdoar, de ser paciente, de ser manso. Então está falando mais de um relacionamento interpessoal com relação aos pecados que os outros cometem contra nós. Até porque nós também sabemos que nós pecamos contra os outros. Devemos ser, portanto, tolerantes. O que é a pessoa tolerante? É aquela que não é implicante. Às vezes a gente consegue entender a virtude pelo seu antônimo. O que é a pessoa implicante? O cabelo do outro me irrita, o que o outro veste me irrita, o que o outro come me irrita, a forma como o outro anda me irrita, a forma como o outro fala me irrita, o sotaque do outro, a voz do outro me irrita. Isso aí é uma pessoa implicante, não é uma pessoa tolerante. A pessoa tolerante é aquela que, ele se veste diferente de mim, paciência. É a forma dele se vestir e ele tem esse direito. E eu tenho o meu direito de me vestir como eu quiser, não é isso? Então, eu vou ser tolerante, eu vou conseguir conviver com os outros. Quem quer ser pacificador tem que aprender isso. Jesus fez isso conosco. Ele foi tolerante, ele aceitou as nossas idiosincrasias, as nossas loucuras, as nossas paranoias, ele faz isso até hoje. Nós devemos ser tolerantes com os outros. Sétimo lugar, perdoar. Suportai-vos aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. O perdão é algo que o apóstolo Paulo coloca ainda de forma mais clara como reflexo daquilo que Deus fez conosco. Você foi perdoado? Eu fui perdoado? Então perdoe o outro. Perdoar é abrir mão de punir, é abrir mão de vingar, é abrir mão de impor uma punição ao outro. Jesus fez isso conosco, ele levou a nossa punição. O Pai fez isso conosco, ele, ao invés de colocar a sua punição em nós, ele colocou essa punição em Jesus para que nós pudéssemos ser perdoados. O perdão para nós é gratuito, mas o perdão para Deus não foi gratuito. Custou ao Pai condenar o próprio Filho, custou ao Filho levar a condenação que não era dele. Custou muito. Nós não nos custa nada perdoar. Em comparação com o perdão de Deus, o perdão para nós não é um sacrifício, o perdão para nós não é algo tão difícil. O que é difícil é a nossa própria natureza. Por isso também nós devemos orar. E isso deve ser observado de forma muito especial, por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou a orar dizendo, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, cada vez que nós oramos, pedindo perdão para nós mesmos, nós lembramos que devemos também perdoar o outro. Em oitavo lugar e último, para a pessoa que quer viver em paz com todo mundo e quer ser um agente da paz, é o amor. Acima de tudo, porém, esteja o amor. Acima de tudo. Por quê? Porque ele é o vínculo da perfeição. Ele pega todos esses elementos do vestuário do crente, que nós devemos nos revestir, e ele amarra todas essas coisas. É como se ele fosse uma linha que vai grudando cada peça do vestuário. O amor é o elo dos demais itens do vestuário. O amor é a afeição, é uma inclinação para o bem, uma inclinação para o outro. Eu faço todas essas coisas, eu ajo com relação ao próximo, com tudo isso, não apenas por amor e interesse no meu benefício, mas do benefício do outro. Por isso o primeiro mandamento é: amarás o Senhor teu Deus. E o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo. E o novo mandamento é: vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. O que isso quer dizer? Que o amor é o grande mandamento, e eu devo amar o próximo. E se eu não amo o próximo, eu posso ser tudo, mas eu não sou uma pessoa que anda em santidade. Eu não posso ser uma pessoa considerada como fiel a Deus. Eu sou infiel a Deus e desobediente no nível máximo. Por quê? Porque eu descumpro o principal dos mandamentos, ou os dois principais mandamentos. E o novo mandamento que Jesus nos dá. Eu espero que com isso, meus irmãos, possa ajudar um pouco a sermos mais pacificadores. Bem-aventurados pacificadores. Nós queremos essa bem-aventurança para nós. Vamos orar? Senhor, ajuda-nos a viver em paz com o próximo.
Não é fácil, tu sabes as nossas limitações, sabes as nossas fraquezas, mas nós pedimos, ó Deus, o teu socorro e a tua ajuda nesse sentido. Abençoa cada um dos irmãos que estão assistindo este vídeo, ou da uma das pessoas que não faz parte da tua igreja em Paraguaçu, faz parte de outra, ou mesmo está pensando em fazer parte. Nós te pedimos a tua bênção e a iluminação do Espírito Santo também para essas pessoas. Nesse momento de crise, da pandemia, do coronavírus, pedimos a tua bênção, o teu socorro para nós mesmos, para as nossas famílias, para todos aqueles que estão nos acompanhando. No nome de Jesus. Amém. Bem, Deus te abençoe. Até a próxima. Continue conosco. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal para assistir as pregações, estudos bíblicos, as aulas de escola dominical. Deus te abençoe.